ler então o Salmo número 18. Vamos começar aí no subtítulo. Tem uma informação importante para nós aí. Diz, cântico de louvor a Deus pela vitória. Nós vamos ler aí até o verso 26. Então acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Cântico de louvor a Deus pela vitória. Ao regente do coro, Salmo de Davi, servo do Senhor, que falou as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse. Essa informação aqui ela é importante, né? Esse detalhe que nos é descrito aqui no Salmo. Se você já leu um pouquinho ou já estudou o livro de Salmos, você talvez já se perguntou que parece que quase que meio que na íntegra, né? Quase em sua totalidade, você percebe este cântico aqui lá em 2 Samuel, se não me falha a memória, capítulo 22, né, que está descrevendo esse mesmo episódio, né, algumas palavras, né, e um pouquinho, algumas coisas acrescentadas, um pouco diferente, mas a base é a mesma, né? E a declaração, o cântico de Davi, né, em 2 Samuel, capítulo 22. E aí vamos seguir então o texto. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e eu sou salvo dos meus inimigos. Antes de nós seguirmos aqui, nós vamos estar aqui até o verso 26 com algumas subdivisões. Então, do verso 1 até aí o verso 3, né, que é o que nós estamos agora e paramos para lê-lo aqui, você vai perceber a piedade de Davi, né? Como Davi vivia para o Senhor. E ele vai nos descrever nesses 3 versos como era a sua vida, que ele vivia uma vida reta, piedosa e justa diante do Senhor. Do verso 4 ao verso 6, Davi vai descrever mais uma vez o cenário ao qual ele está. Ou melhor, como ele viveu toda a sua vida, ou grande parte da sua vida, e ele descreve ali que ele estava aterrorizado. Essas são as palavras que nós vamos notar aqui do verso 4 ao verso 6, que Davi passou por tantos problemas, por tantas angústias, por tantas aflições, que Calvino vai dizer que, olha, seria muito difícil você encontrar outra pessoa que passou por tantas angústias, tantos tormentos, tantas aflições, como o grande rei Davi. E aí então do verso 7 em diante, né, até o verso, deixa eu ver aqui, verso 13, ou melhor, até o verso 14, aí nós podemos dizer, que ele vai descrever a resposta, né? Ele diz que ele levantou um clamor a Deus e Deus respondeu a sua oração. Só que Davi vai descrever essa resposta de Deus de uma maneira chocante, de uma maneira que é justamente para trazer horror, ou melhor, terror sobre a vida das pessoas. E isso também vai nos lembrar acerca do grande dia do juízo final, né, que Jesus também nos mencionou lá em Mateus, algo que irá realmente chocar a humanidade. E é isso que Davi está mostrando, como Deus respondeu à sua oração, qual a maneira foi que Deus usou ali, ou melhor, como ele vislumbrou essa resposta de Deus, né? E aí, nós caminhamos aí do verso 15 até o verso 19, Davi descreve este livramento, né, da parte de Deus, que Deus o livrou, que Deus o socorreu. E aí do verso 20 até o verso 26, ele vai dizer que Deus retribuiu segundo a sua justiça, né? Então nós vamos trabalhar com essas subdivisões aqui hoje até o verso 26, se Deus aí nos permitir. Então vamos seguir novamente aí. Verso 3. Invoco o Senhor porque Ele é digno de louvor e eu sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram. Aqui ele está descrevendo o horror, né? Laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do Seol, né? Ou seja, laços aí mesmo, correntes do inferno me envolveram. Laços de morte me surpreenderam. Tamanha era a desgraça, a aflição e angústia que esse homem enfrentou. E não foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 ano, 2 anos, foram por longos e longos anos. E ele diz, invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.
E agora ele descreve como foi a resposta de Deus. Nós não temos relatos que isso foi algo que Davi contemplou ali com seus olhos, né? Ou nós não temos relato nas Escrituras que de fato isso ocorreu ali. Mas ele está descrevendo a reação, né? A resposta de Deus, como que Deus trata com esses inimigos, com os perversos, né? Como que Deus trata com aqueles que tentam oprimir, né, os outros, né? Os justos, né? Aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que buscam viver uma vida reta. Ele está descrevendo, né, como que Deus trata com esses homens que querem ser os opressores. E ele diz: então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Ou seja, olha a figura, né? Talvez aí o mais fácil para nós compreendermos seria a figura de um terremoto. É que no nosso país nós não temos isso. Então nós não sabemos o horror e o pavor, né, que as pessoas que vivem em locais onde tem o tremor de terra ficam, né? Não há paz, não há tranquilidade, não há sossego. Davi está dizendo isso, essa é a figura. Eu ergui um clamor ao meu Deus, porque homens se levantaram contra mim, muitos inimigos se levantaram contra mim, e eu clamei ao Senhor, apresentei a minha oração a Ele, e Ele me respondeu desta maneira. E ele diz o porquê desta indignação, né? Ou seja, o porquê todo este retrato, esta figura de linguagem que Davi está dizendo aqui, descrevendo como um grande tremor de terra, né? Um grande, ou seja, algo realmente estrondoso. E ele diz, porque ele se indignou, ou seja, Deus se indignou. Ele ficou completamente indignado com a maldade humana, e é isso que nós vemos de Gênesis e Apocalipse, né? E aí ele começa a descrever, né? Verso 8. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Brasas ardentes saíram dele. Então tenta contemplar aí a figura, né? Tenta vislumbrar essa cena que Davi está nos descrevendo, da santa ira de Deus, da indignação de Deus. E ele diz, ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Aí nós lembramos lá de Apocalipse, né? Que os querubins era como um ministro de Deus para anunciar também aí o juízo de Deus sobre o povo, né? Verso 11. Fez das trevas seu retiro secreto, ou seja, uma escuridão total, um caos total. A escuridão das águas e as espessas nuvens do céu eram um pavilhão que o cercavam. Pelo resplendor da sua presença, as espessas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. Você está conseguindo contemplar isso aí, esse cenário de horror que Davi está nos descrevendo? Verso 13. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Lançou suas flechas e os dispersou, multiplicou os raios e os aterrorizou. E aí agora nós vemos aí, né, essa é a resposta de Deus diante de todo esse clamor de Davi, né? E agora do verso 15 ao verso 19 ele vai anunciar esse livramento, né? Então, Senhor, pela tua repreensão, ao sopro do vento das tuas narinas, foram vistos os leitos das águas, descobertos os fundamentos do mundo, né? Aqui provavelmente uma alusão, né, no momento da abertura lá do Mar Vermelho, né? Davi está mostrando ali o poder de Deus, o quanto que Deus é grande, né? E ele começa a dizer no verso 16, do alto ele estendeu o braço e me pegou, ou seja, falando do livramento, né? Tirou-me das águas profundas, livrou-me do inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Isso aqui também é suma importância. Note a todo instante aqui, desde o primeiro verso, e todo este cântico de Davi, ou aqui como nós estamos no Salmo, é justamente, Davi está quase concluindo ali os seus dias, e ele está narrando esta vitória sobre todos os seus inimigos, e em nenhum momento Davi se coloca como um vitorioso. Ou seja, em nenhum momento você vê Davi se vangloriando, batendo no peito e dizendo que tudo o que ele estava desfrutando naquele exato momento, ou seja, todos os seus inimigos foram destruídos, e ele cita aqui também mais uma vez Saul, e em nenhum momento ele traz para si glória, fama e poder. Pelo contrário, em todo instante ele está mostrando, os meus inimigos eram infinitamente maiores do que eu.
como eu os venci? Eu os venci pelo poder de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu sou um vitorioso, estou nesta posição, estou desfrutando de paz, é um reino próspero e muitas outras coisas. Mas nada disso se compara ao meu Deus. É isso que ele inicia dizendo, eu te amo, ó Senhor. Muito mais do que as suas bênçãos, muito mais do que o Senhor pode me dar. Embora hoje as pessoas invertam, né? Elas querem celebrar a Deus e adorar a Deus pelas coisas que Deus dá a elas, né? Por bens, propriedade, dinheiro e por aí vai. Davi está descrevendo o seguinte, na melhor época, no melhor momento do meu reinado, do meu governo, eu quero exaltar o Senhor. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. E os meus inimigos foram derrotados justamente porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande, e aí então ele mostra exatamente isso aqui também por meio desse verso, né? Livrou-me do inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. E eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar amplo, livrou-me porque o Senhor se agradou de mim. E agora do verso 20 ao verso 26 você vê ele descrevendo que o Senhor retribuiu segundo a sua justiça, né? O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei do meu Deus como faz o ímpio. Porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca me afastei dos seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da maldade. Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Tu te mostras benigno para com o benigno e íntegro para com o íntegro. Tu te mostras puro para com o puro e inflexível para com o perverso. Porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes, tu os abates. Até aí. Está ótimo, né? A leitura do nosso texto aí. Então, meu irmão, mais uma vez, só reafirmando, quando nós falamos de Davi, todos nós sabemos das grandes dificuldades e dos inúmeros obstáculos quase que intransponíveis que este homem enfrentou até realmente chegar no trono. Só que os problemas de Davi não cessaram quando ele se assentou ao trono. Pelo contrário, Davi continua ainda com muitas angústias, com muitas aflições, pessoas que estão debaixo do seu governo, estão debaixo da sua autoridade, como nós já vimos em outros salmos, estavam a todo instante querendo se levantar contra Davi. Nações, reinados, outros reis estavam ali, então não havia tempo de paz e de refrigério. Saía-se de uma guerra, entrava em outra guerra, saía-se de uma batalha, entrava em outra batalha, e os problemas deste homem não se limitavam apenas a encomandar o seu reino, toda aquela nação. Nós vemos que Davi também tinha muitos problemas em sua vida pessoal, em sua vida familiar. Nós vemos o tamanho da desgraça, da angústia e da aflição que assolou a vida deste homem. Um irmão se levantando contra outro irmão, um irmão tentando abusar de uma meia-irmã, e por aí vai, um filho tentando se levantar contra o próprio pai, e por aí vai. Muita desgraça, muita ruína, muito tormento sobre a vida daquele homem. E quando nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 22, nós temos essa descrição, né? Deste momento, e Davi, como diz aqui no subtítulo, como nós lemos, ele enfatiza, né, esse episódio para glorificar a Deus e está dizendo, olha, eu venci todos os inimigos. E o interessante é que ele diz de maneira muito clara, né? Salmo de Davi, servo do Senhor. Ou seja, para que não ficasse dúvida que ele se assentar ao trono e governar aquela nação não é porque ele desejou, ele teve ambição, ele vislumbrou o trono e por isso ele queria se assentar ali. Ele estava muito ali para reafirmar uma verdade bíblica. Eu sou servo deste Deus. Eu estou sendo conduzido, eu estou fazendo o que ele me mandou fazer. E ponto final. E isso aqui é muito precioso para mim e para você. Porque, meu irmão, se você compreende o chamado, o propósito de Deus, se você compreende que você é servo de Deus, o que você tem que fazer é simplesmente submeter à vontade do seu Senhor e pronto final. E ponto final. E não importa você ser servo do Senhor, não quer dizer que todas as coisas vão dar certo.
que tudo vai sair da maneira que você quer, que tudo vai dar conforme o planejado em sua mente. Davi está fazendo o que Deus lhe ordenou, Deus o separou, ungiu como rei, e Davi enfrentou muitos e muitos sofrimentos, muitas e muitas angústias, longos e longos anos de sofrimento. Com essa praga que nós vemos hoje, né? Venha para Jesus que vai dar tudo certo. É óbvio que vai dar tudo certo. Porque o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus, cheio do Espírito, diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Em meias lutas, em meias aflições, em meias angústias. E Davi tinha essa certeza. E ele está dizendo, né, quando ele diz isso, eu servo do Senhor. Eu simplesmente me submeto à vontade desse Deus. Eu obedeço a Ele. Eu não almejei o trono, não é porque eu sou uma pessoa que vislumbrava o poder. Não, eu estou simplesmente fazendo o que o meu Deus me ordenou. O que o meu Deus me comissionou. Então é claro que ele enfrentou muitos e muitos problemas, né? E segundo esse relato aí de 2 Samuel, capítulo 22, onde nós temos lá este cântico de Davi, nós vemos que foi exatamente nesse período, onde Davi já estava provavelmente ali com o seu reino estabelecido, com muito sucesso, muita prosperidade financeira, e ele está enfatizando tudo isso, e mostrando que tudo isso que ele estava desfrutando, vitória sobre os inimigos, vitória sobre Saul, um reino próspero, vitória sobre os inúmeros adversários que se levantaram contra ele, justamente pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela mão do Senhor e pela misericórdia do Senhor. E aqui nós aprendemos o seguinte: como que Davi prevaleceu diante de tantos e tantos sofrimentos? Porque estava prostrado diante de Deus em todo instante. Se não fosse isso, ele não aguentaria. Por que muitos hoje não ficam de pé diante das adversidades, diante dos problemas, diante das angústias, diante das aflições? Eles não ficam de pé e não prevalecem de pé, é justamente porque não se prostram diante de Deus. Eles não buscam a força e o refrigério em Deus. Meu irmão, se você não dobrar os seus joelhos e não apresentar diante de Deus a sua causa, como que você quer prevalecer e ficar firme nos dias difíceis, nos dias tenebrosos, nos dias das adversidades? Nós vemos isso constantemente na vida dos servos de Deus. Nenhum deles, eles percebiam a importância da oração. Eles não negociavam, eles não negligenciavam a oração. Vida cristã é fé. E quando nós oramos, nós estamos declarando isso, a nossa confiança e total esperança em nosso Deus. Os versículos que se seguem depois aí do verso 26 em diante, vai mostrar mais uma vez isso. É o que nós iremos, se Deus permitir, tratar a semana que vem. Vida cristã é fé. Clamar a Deus, buscar a Deus. E é claro então que Davi, ele permaneceu diante desses inúmeros inimigos e venceu todos esses inimigos, essas inúmeras batalhas que se colocaram diante dele, contra ele, foi pelo poder de Deus, pelo agir do Espírito de Deus sobre a vida dele, o conduzindo, o direcionando. Não é isso que o salmista vai dizer? Aquele que teme, né, o Senhor, conduz quem? Aquele que teme o Senhor. Aquele que teme o Senhor dirige os seus passos. Como você quer que Deus te conduza? Que Deus te direcione em sua vida? Se você não teme a Ele, se você não se prostra diante dEle, se você não dobra os seus joelhos e não apresenta a sua causa diante dEle. É por isso que muitos, né, vivem muitas vezes angustiados e aflitos diante das enormidades da vida. Porque sozinho, para nós, não dá como aguentar. Sozinho não dá para você enfrentar as enormidades da vida. Essa é a verdade. Porque, meu irmão, se você parar para analisar um aspecto da sua vida, você fica louco. Você olha para o mundo como o nosso, aonde nós não podemos falar nada, aonde você não pode defender um valor, você não pode defender a sua crença, aonde você olha ao seu redor e parece que tudo caminha para a desgraça. Ora, você entra em parafuso, você fica louco. A única maneira de não pirar é realmente prostrar diante de Deus e confiando nele. Tem gente que fica preocupado, né, com amanhã, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, como é que vai ser. E se tiver a guerra? Eu não vou poder fazer nada. E se imperar isso ou aquilo? Fazer o quê? Eu tenho que viver a minha vida. É o que eu posso fazer, dobrar o meu joelho e buscar o meu Deus. Faço o que está ao meu alcance e descanso em Deus. Acabou. Então é basicamente isso, né? De maneira bem resumida,
Davi está com seu reino estabelecido e poderoso, e então ele escreve um salmo para agradecer a Deus, para engrandecer a Deus e louvar o Senhor, né? Então esse é o meu primeiro ponto, como eu disse aqui do verso 1 ao verso 3. Davi está ali descrevendo esta vida piedosa. Nós vemos aqui uma vida piedosa de Davi, né? Onde ele diz, eu te amo, ó Senhor, minha força, né? E nós já, na verdade, já percebemos isso pela expressão servo do Senhor. Sou servo desse Deus. Ele me dita as ordens, Ele me dita as regras, eu apenas me submeto. E ele diz, eu te amo, ó Senhor. Imagine, o cara no ápice, né? Agora está desfrutando de um reino, provavelmente agora desfrutando de paz, prosperidade, bênção. E ele diz, eu te amo, ó Senhor. Ou seja, tu és tudo que eu tenho. O que Davi está mostrando aqui é que maior e melhor do que as vitórias que ele teve acima de seus inimigos, a derrota, ou seja, a vitória sobre Saul e por aí vai, ele está dizendo, nada se compara com esse Deus. E tudo isso que aconteceu, todas essas vitórias, todas essas batalhas que foram vencidas, só foram porque esse Deus é maravilhoso, é grandioso, é misericordioso, e por isso ele expressa nessas palavras, né? Como eu disse aí do verso 4 ao verso 6, você vê a angústia deste homem. Como ele estava vivendo. Ele descreve o que ele enfrentou. Cadeias de morte me cercaram e me impuseram terror. É isso que ele está dizendo. Será que algum de nós aqui podemos dizer que temos enfrentado dias assim? Que enfrentamos em nossas vidas, ou temos enfrentado em nossas vidas, tamanha angústia, sofrimento, dor e perseguição. Cadeias de morte me cercaram e me puseram terror. Eu sei que, em medida menor, todos nós aqui podemos dizer que já nos sentimos aterrorizados. Se você não sabe nadar, alguém te joga na piscina, você fica aterrorizado. Eu sou um desses, quase me afoguei com 70 centímetros de água, descendo no tobogã. Depois que eu desci, todo mundo foi. Falei, eu vou, como é que eu não vou? Tinha até criança ainda. Falei, vou no tobogã também, não quero nem saber. Gosto alto pra caramba, né? Eu estava lá em cima, era o próximo da fila, eu lembrei que eu não sabia nadar. Falei, caramba, e agora, né? Meu irmão tinha descido na minha frente. Eu pensei, ele vai dar risada de mim, ele vai ficar esperando lá embaixo, mas ele vai dar risada. Deu outro, desci. Ao que cheguei lá embaixo, cara, já um desespero, né? Angustiado, terrorizado, aflito. Meu irmão, na hora que eu consegui bater, firmar, eu levantei a água e bati no meu joelho. Que raiva que eu fiquei, cara. Eu olhei do lado, meu irmão dando risada, né? Dando risada. Mas é uma sensação de pavor, de terror, né? E é claro que isso aqui não se compara com o terror de Davi. Mas muitas vezes uma doença nos assola, nos aterroriza. Onde nós ficamos angustiados, aflitos, de mãos atadas. Causa pavor, angústia sobre nós. Mas Davi está descrevendo a sua vida. Como foi a sua vida? Dias completamente de angústias e aflições. O terceiro, nós temos aí então essa resposta de Deus, né? O verso 7 em diante, né? Ele diz que, no verso 6, que ele invocou a Deus, e agora ele nos mostra a resposta. Ele clama a Deus e Deus responde a sua oração. Imagine, Davi está apresentando a sua causa diante de Deus, dizendo, Senhor, os inimigos têm se levantado contra mim. Os inimigos têm se levantado contra o servo do Senhor, contra o teu ungido. Ou seja, eles estão me perseguindo. E aí você acha que Deus responde como? Você está de brincadeira, Davi? Ele te beliscou? Ele te bateu? Isso não pode, Davi. Isso não pode fazer, né? A humanidade não pode agir assim. Um homem ímpio não pode agir desta maneira. Porque muitas vezes nós achamos que Deus é como a maioria dos pais hoje, né? Não, Deus não é frouxo, Deus não é. Deus é enérgico. E nós vemos isso por meio desta expressão, das expressões que Davi usa. Veja a resposta de Deus à maldade humana. Primeiro ele diz que a terra estremeceu, ou seja, se abalou e tremeu. Não há nenhum relato de que isso tenha acontecido de maneira literal. Mas estas palavras, isso aqui é uma figura para comunicar o quão irado Deus fica diante da injustiça. É isso que Davi está descrevendo a nós, neste salmo.
como Deus fica irado diante da injustiça, diante da impunidade, diante da maldade humana. E é justamente o oposto do que muitos líderes religiosos pregam em nosso país. Porque eles dizem, pelo fato de Deus ser bom, Deus não pode ficar irado. É justamente o oposto, é porque Ele é bom, porque Ele é amor, Ele tem que se irar contra tudo aquilo que é mal. Ele não pode simplesmente ver a injustiça, a impunidade reinando e simplesmente fechar os teus olhos ou encruzar os teus braços como se nada estivesse acontecendo. Então a figura que Davi está nos mostrando é exatamente isso. Ele ficou completamente indignado. Se você for olhar no dicionário aí, o indignou, no nosso dicionário, é cólera, né? Dos significados é cólera diante da injustiça. Nós vemos ali a santa ira de Deus, a santa indignação de Deus diante da maldade humana, né? E as figuras que ele usa, né? Fumaça do nariz e fogo da sua boca, no verso 8. No verso 11 ele diz, escureceu o céu, fez das trevas o seu retiro secreto. Verso 13 ele diz que trovejou. Verso 13 ainda ele diz granizo e brasas de fogo. Repare e tente enxergar. Terra tremendo, fumaça e fogo, chuva de granizo, fogo, trovões, relâmpagos, lançou as suas flechas, os aterrorizou. Toda essa linguagem que Davi está relatando aqui é justamente para transmitir a ideia do seguinte: de Deus infundir terror sobre os homens maus. Nós podemos dizer aqui o seguinte: Davi está apresentando o seu clamor a Deus, mostrando o quanto os homens estavam e agiram com injustiça contra ele. Quanto que os homens maus se levantaram ao longo de sua vida. O quanto que o perseguiu, o quanto que tentaram matar, o destruir. E ele diz, esses homens infundiram terror sobre a minha vida, como ele relatou nos versos anteriores. Profunda angústia. E ele diz, a resposta de Deus é essa. Vocês não tentaram infundir terror sobre o meu servo? Eu infundirei terror sobre vocês. Essa é a descrição exata do que todo homem sem Deus verá no grande dia do juízo. Não haverá misericórdia. Um dia as portas da misericórdia vão se fechar. Essa é a grande realidade, como disse Isaías aqui, não é? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. As pessoas acham que a porta da misericórdia vai estar aberta a todo tempo. Não, um dia vai se fechar. Um dia toda a misericórdia será encerrada. E todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que não creram em Cristo Jesus, a Escritura é muito clara, o próprio Cristo deixou muito claro, a ira de Deus permanecerá sobre eles. E não haverá nenhuma gota de refrigério, de acordo com o relato de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a exata expressão. Ora, meu irmão, se você passa por muita angústia e aflição, uma pressão violenta, filho, dá um desarranjo em você aí. Você não aguenta, não. Você imagina Davi descrevendo isso, horror, morte. As pessoas perseguindo, né? E esse relato que ele dá, né, da resposta de Deus, é muito parecido com o juízo final. Como nós vemos, né, lá em Mateus capítulo 24, do verso 29 ao verso 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Ou seja, aquele Cristo que nós hoje pregamos com seus braços abertos lá na cruz e dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Um dia nós não teremos mais isso. Um dia ele vai vir com todo o seu poder, com toda a sua glória, e agora estará ali para julgar, para punir toda a maldade humana. Este é o anúncio das Escrituras. Um dia todos nós estaremos frente a frente com esse Deus. E como diz Apocalipse, os homens maus vão dizer, caí sobre nós, ó montes. Por que eles diziam isso? Porque eles não queriam enfrentar o Cordeiro de Deus, a ira do Cordeiro de Deus. Então eles prefeririam ser esmagados pelos montes do que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Essa é a descrição. É a exata descrição, por mais valentão que os homens tentam ser, por mais valentões e
tentar se mostrar poderosos diante do Cordeiro de Deus, todo mundo vai ter que se prostrar, como disse Paul Washer, né? Todo joelho vai se dobrar, porque se não quiser se dobrar, Deus quebra a rótula do joelho deles. Essa é a grande verdade, né? E é isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Imagine, Davi, né, no início, era só um garoto perseguido pelo homem mais poderoso da terra. Você consegue ver isso aqui, meu irmão? Davi, como um garoto, sendo perseguido pelo homem mais poderoso da terra. Imagina, lembra lá na escola, quando o cara falava que ia te pegar no final da aula. Você já ficava apavorado, o cara às vezes era um Zé Mané, mais fraco que a gente ainda, mas você já ficava angustiado, já ficava aflito. Você imagina a situação de Davi. O cara está sendo perseguido pelo homem mais poderoso da terra. E o que Davi está dizendo? Eu venci porque eu sou forte? Eu venci porque eu sou poderoso? Não, ele está dizendo, Deus me livrou e Deus me estabeleceu como rei. Eu estou passando por inúmeros problemas, inúmeras angústias, inúmeras aflições, mas eu estou aqui porque Deus me colocou, porque Deus me chamou, porque Deus me separou. E é Ele que tem me sustentado, e é isso que ele está descrevendo em todo esse salmo. E agora nós vemos aqui o livramento do Senhor, né? Como eu disse, né, do verso 15 ao verso 19, essa passagem aí nos remete ali provavelmente ao Mar Vermelho, né? Quando ele diz, né, vê o leito, aqui na nossa versão, já mostra muito claro, né? Vê o solo, vê o fundo do mar ali, né? Ou melhor, vê a terra, Deus abrindo, né? E, por último aqui, do verso 20 ao verso 26, né? Retribuiu-me segundo a sua justiça. É só antes de nós irmos para esse último ponto, se você parar para analisar a Escritura, o que é a Bíblia, senão a história de Deus salvando o seu povo? Não é isso que nós vemos constantemente de Gênesis, Apocalipse? Deus salvando gente oprimida e fraca de homens poderosos. Deus cuidando do seu povo, da sua igreja, em todos os momentos. É isso que nós vemos nas Escrituras. Davi, mais uma vez, está trazendo a luz sobre esta grande verdade, do cuidado de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, de todo o cuidado do Senhor para com o seu povo. E para a gente encerrar então, né, ele retribuiu-me segundo a minha justiça. Né? Ele diz aí no verso 25, né, ele é benigno para com o benigno. Ou seja, o ímpio infligiu terror sobre Davi. Agora, Deus infundiu terror sobre o ímpio. Essa é a encenação, né? Esse é o cenário, né, que Davi está nos descrevendo. E como nós vemos aqui, né, ele está mostrando ali, no final dos seus dias, glória, poder, sucesso. E, na verdade, para nós hoje, eu não posso garantir que todos nós vamos nos assentar num trono neste mundo. Que todos nós, todos os filhos de Deus neste mundo, vão contemplar glória, poder, status e fama neste mundo. Mas, tratando-se da eternidade, sim. Todos os filhos de Deus serão, assim como Davi está descrevendo aqui, cheios de glória. Todos os filhos de Deus, na eternidade, sim, eles vão desfrutar disso aqui que Davi está nos mostrando, como o apóstolo Paulo também vai nos mostrar, não é? Diante de inúmeros sofrimentos, inúmeras angústias, inúmeras aflições, ele está alegre, ele está feliz, ele está contente. Por quê? Porque o Senhor tem reservado e tem me separado uma coroa de glória. E ele diz, não apenas a mim, mas a todos aqueles que servem ao Senhor. Então é claro que para nós, o cristão genuíno, ele sempre vai olhar para a eternidade. Por isso que nós não somos derrotados. Por isso que o cristão não é derrotado. Por isso que nós não somos um zero à esquerda, né? Como muitos querem nos dizer. Não, nós somos abençoados sempre. Nós somos vitoriosos sempre. Cheio de glória. Próspero e cheio de glória. Então quando você olhar aqui para Davi, no final da sua vida, velho, mas com seu reino estabelecido, próspero e cheio de glória. Lembre-se disso. A vida de Davi é uma figura para todo cristão genuíno. Um dia todos nós seremos assim, cheios de glória.
quando nós estivermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? E assim como Davi está descrevendo, meu irmão, o melhor momento, no ápice, de poder, sucesso, glória e fama, ele diz, tudo isso aqui é maravilhoso, mas ele só é maravilhoso por conta do Deus que fez todas essas coisas. Do meu Senhor, o qual eu amo. É isso que ele está dizendo. Então Davi não está alegre, contente, simplesmente porque houve uma vitória, venceu inimigos. Mas ele está alegre, ele está se regozijando em Deus, o seu Senhor e Salvador. Deus nos dê graça para que nós possamos enxergar esta verdade também em nossas vidas.